Estamos na continuidade porque verdadeiramente quero falar algo que nem todo mundo conhece e nem tem o poder, nem o conhecimento, nem a autoridade de receber o sobrenatural de Deus. Pessoas que estão separadas por Deus para essa obra. Por exemplo, seria um Elias, seria um Paulo, seria quero dizer, Enoque, seria um Melquisedeque, seria um homem que mais viveu, Matusalém. Sou homem escolhido por Deus para ter os dons que o homem não conhece, mas vem direto de Deus, é o sobrenatural. Mas vamos começar pela analogias dos anjos. Os anjos são o sobrenatural de Deus, né? Eu já falei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, eles são verdadeiramente chamados por Deus, que não tinha autoridade de pecar. Mas o pecado, o que eu quero falar sobre o pecado, porque o pecado vem da desobediência. Qualquer um que desobedecer a Deus, ele peca. Não tem para onde. Porque Deus fez os anjos para não pecar. Ele é analogia, né? Angelologia. E ali existia um anjo que pecou. Todo mundo conhece que foi Luzbel, maestro de louvor, tinha muito contato. Era de lado a lado com o Criador, com o nosso Deus, muito respeito. Deus levantou ele para ser o sirineu, maestro de louvor, homem sábio, aliás, homem anjos, né? Homem na estatura de anjos, na analogias. E ele desobedeceu, o Senhor caiu. A igreja conhece essa passagem. E outro, que Deus fez o segundo, que Adão, quando Deus fez Adão, a imagem e semelhança de Deus, era para Adão não pecar, era santo também, como era o anjo, Luzbel. Mas acontece que Deus não fez Adão para ter reprodução, para ter mulher, para ter esposa, para ter filho, para criar nação. Não foi. Deus fez Adão para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um paraíso que era enviado por Deus. Deus, quando fez a geração, a nação, fez um paraíso. E a terra israelita era santa, não tinha pecado na terra. E Deus, no capítulo 7 de Hebreu, ele fala do Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote eterno de Deus para sempre, rei da paz e da justiça. Aquilo ali representava o próprio Deus, porque antes do pecado de Adão, Deus habitava na terra. Depois que Adão desobedeceu ao Senhor, pedindo algo errôneos, né? Porque Deus não deu esposa para anjos, Deus não deu esposa para Elias, Deus não deu esposa para verdadeiramente para Jesus, não deu esposa para Paulo, não deu esposa para Melquisedeque, não deu esposa para como é que diz? Enoque, não deu esposa para Enoque, porque eram os homens preparados por Deus para obedecer, era obediente ao Senhor. E eu digo que quando Adão pecou, que Deus tinha feito Adão em mais semelhança de Deus santo, o Jardim do Éden, para educar, para cuidar, para zelar pelo Jardim do Éden e tratar dos animais, a domar os animais. Adão não precisava de ter pedido uma esposa para Deus, Deus sabia que ia pecar. E eu digo, nós não pregamos, nós não falamos, nós ensinamos porque a igreja não conhece, para que não há escândalo, porque o que não foi revelado para os homens, as nações, não podemos apregoar, mas aquele que Deus revelou para você, você vai ter que ensinar, porque Deus escolheu para esta obra. E eu digo que o maior pecado do mundo, quem praticou, primeiro, na desobediência, foi Luzbel. Segundo, Adão. Terceiro, a humanidade, porque Deus não ia dar esposa para Adão. Adão não precisava de esposa. Mas ele exigiu de Deus, mesmo Deus sabendo que ele ia pecar, ia ser destruído o Jardim do Éden. Destruído é desabandonado, desprezado por Deus. Aí nós não podemos verdadeiramente falar nem garantir que Adão não foi salvo, porque isso aí também não foi revelado para mim e para você, mas pelos atos da desobediência, eu creio que ele vai ter uma grande disciplina, como já esteve, no dia do julgamento, porque ele foi feito por Deus, mas passou a ser homem.
Não era para verdadeiramente fazer o que ele queria, nem o que ele tinha vontade, mas para obedecer ao Criador. E eles obedeceram e pecou. Quando Deus deu a mulher a Adão, ele pediu uma companheira. Para pedir não é obrigado de falar de boca nem de coração, mas ele pediu mentalmente, desejou. Deus que conhece o oculto, ele é sobrenatural, ele conhece o presente, o futuro e o oculto, já sabia do que ele estava falando. Deus, mesmo sabendo que ele ia pecar, ia ser destruído o jardim do Éden, ia perder a confiança com o Senhor, porque ele obedeceu no pecado. Agora a humanidade vive um mundo de pecado, um mundo de revolução sobre o pecado por causa de dois atores que pecaram a Deus. E agora a humanidade vive essa vida, né? Aí quando Deus se retirou de Jerusalém, que Deus habitava na terra, que está no capítulo 7 de Melquisedeque ali, que fala sobre Melquisedeque, e ali está no capítulo 7 em diante, você vai ver do primeiro em diante, que o Melquisedeque, sacerdote eterno de Deus para sempre, rei de sal e justiça da paz, ali era o próprio Deus, mas quando Adão pecou, Deus se retirou de Israel por 40 anos. Nem profecia, nem palavra, nem avivamento, nem revelação, não tinha para Israel. Ele agora puxar Israel para o capricho. Por que não? É um cativo. Jogou Israel no cativeiro, lá no próprio Jerusalém, para ele pagar seu preço pela sua desobediência, saindo dos dois atributos, primeiro Satanás e segundo Adão. Deram ouvido para o maligno e receberam uma recompensa da desobediência. E ali, verdadeiramente, quando Adão pecou, Deus se retirou de Jerusalém por 40 anos. Mas como Deus não habita no lugar que tem pecado, que a terra era santa, a terra agora ficou pecadora, Deus não podia habitar mais no meio do pecado, teve que enviar um homem humanizado de Deus. Você vai encontrar isso aí no começo, em Gênesis 1, de 1 a 5, você vai encontrar no começo de João também, primeiro, João, evangelista, que ele pregou a palavra mostrando que o verbo era Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, foi Gênesis, e o verbo já era Deus, está na continuidade do Novo Testamento, porque a Bíblia é o novo e o velho, não tem nada separado. É dois mandamentos, nós vivemos dois mandamentos. Tem gente que diz, não, mas é base, o Gênesis é base. Não, o Gênesis é o verdadeiro evangelho. E para nascer Jesus lá no livro de verdadeiramente de Mateus, Deus tinha que nascer do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é um homem enviado por Deus com duas alternativas. 50% Deus, 50% homem, 100% Deus, 100% homem, 1000% Deus, 1000% homem. Ele tinha duas naturezas, divina e de humana. Hora que agia como Deus e hora agia como homem. Foi uma qualificação que Deus entregou a Jesus, como homem. E ali, verdadeiramente, eu quero dizer a você que o pecado maior da terra foi a desobediência de Luizbel, segundo o pecado que continuou devido ao primeiro pecado, a desobediência de Adão, e terceira, nações de Jerusalém. Quando Adão pecou, Jardim do Éden foi enganado pela serpente através da mulher. A mulher enganou a serpente e a serpente fez a Eva pecar e comeu daquele fruto proibido do meio do jardim e levou para o homem, achou bom, comeu, gostou, achou bom e levou para Adão. Adão poderia rejeitar, mas como Adão não pensou que ele era santo, né, deu uma volta por cima, desobedecendo ao Senhor, caiu no pecado. E a Bíblia diz que o primeiro pecado da terra foi quando nasceu, nas nações, foi quando nasceu os dois filhos de Adão. A mulher recebeu a sentença, fez essa coisa que não foi permitido pelo Senhor, desobedeceu ao Senhor. Tu agora, sem tirar dor de parto, ela não ia ter filho. Por isso que eu digo a você que o pecado já está no sexo. Eu digo a você, o sexo é pecado. Não importa de quem. A igreja ensina que só é pecado se você adulterar. Mas todo sexo tem adulteração, sim, que é de obediência a Deus. Por que Deus não deu para cada milhões de anjos uma esposa? Para que Deus não deu a milhões de arcanjos uma esposa? Para que Deus não deu para os sarafim, milhões de sarafim uma esposa? Por que Deus não deu esposa para os querubim, milhões, trilhões de querubim uma esposa? Por que Deus não deu uma esposa para Satanás? Não deu esposa para Satanás. Mesmo ele sendo do princípio do pecado, Deus não deu esposa para Satanás. Satanás ele é espírito, e espírito não tem sexo. O anjo também não tem sexo. Santos também não tem sexo. O pecado vem do sexo. Nós não pregamos porque não foi revelado para a igreja, somos para nós que buscamos sobrenatural de Deus, são coisas
água espiritual. E deixa eu falar uma coisa mais fácil para você. Tudo que é constituído por Deus é ídolo. Deus é o real, é o verdadeiro, é o eu sou. Tudo que foi feito por Deus, ele passou a ser ídolo. Anjo é ídolo, sol é ídolo, lua é ídolo, estrela é ídolo, terra é ídolo, mar é ídolo, tá? A expansão é ídolo, homem é ídolo de Deus, tá? E vamos entender, isso aí é sobrenatural, não vou fazer muito extensa essa live para não ser cansativo para quem ouça. Mas eu digo, país estrangeiro, internacional, brasileiro, africano, russo, tá? Jerusalém, Israel, que conhece a palavra, tá? Russa, todo país estrangeiro, Bélgica, Irã, Iraque, Manauga, Aricanauga, a Suíça, todos os países estrangeiros têm que ouvir essa mensagem aí, porque quem está falando aqui no nosso lar aqui é o evangelista, o pastor, o missionário Reginaldo Calixto de Recife. Eu me responsabilizo naquilo que eu falo, o pecado veio do sexo, porque desobedeceu a Deus, tá certo? Fica na paz, Deus que te abençoe em nome de Jesus.